Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula para vocês. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, da nossa videoaula de hoje, a gente faz a nossa acolhida, tá bom? A nossa acolhida, né, a gente começa com os movimentos certos, né, aquilo que devemos fazer e que Deus nos convida, né, especialmente quando se trata de obediência. Então, vamos à leitura de hoje. Senhor, ajuda-me a ser disciplinado. Ouça esse clamor de várias pessoas por todo o mundo. Sabemos um bocado sobre o que devemos fazer, mas muitas vezes temos dificuldade de colocar isso em prática. Devemos orar para que Deus nos capacite a fim de sermos disciplinados o suficiente para fazer o que é necessário. A maior parte do tempo, somos pessoas que temos dificuldade em obedecermos, em seguirmos aquilo que instintivamente Deus nos fala aos nossos corações. O segredo de termos uma vida mais feliz e determinada é ouvirmos com propósito a oração que Deus nos coloca em nossos corações, e assim procurarmos uma maneira mais próxima de pedir a Deus que nos ajude a discernir o que é certo e o que é errado, e no final de todas as conclusões, pedir a Deus o livramento das tristezas e das angústias, para que a gente possa encontrar um caminho de paz e esperança. Então, é assim, com esses pensamentos, com essas boas palavras, com esses bons fluidos de palavras que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês estejam bem e a gente vai para a indicação da nossa agenda, tá bom? Como de costume. Nós temos aí a nossa acolhida, temos o módulo 3, a correção, a atividade página 67 a 69, página 70 a 71, certo? Então, vamos lá, começarmos a nossa correção. Olha aí, página 67. O que mais chamou sua atenção na entrevista? Compartilhe com os colegas. Então, pessoal, você vai ver aquilo que vocês mais gostaram. Aquilo que possam expressar, né? Nem todo mundo vai dar a mesma resposta, mas o que eu gostaria que vocês se atentassem aos detalhes, né? O que você gostou? O que você retomaria, né? O que você sentiu vontade de ler mais uma vez, tá certo? Você já conhecia o canal citado na entrevista, né? Então, se você não conhecia, você passou a conhecer agora, divulgaria. Quais outros canais da internet você conhece com informações sobre curiosidades científicas? Né? Vocês costumam acessar esses canais com essas curiosidades? Se você fosse criar um canal, quais seriam os assuntos apresentados? Aí, cada um vai ter um gosto, né? Cada um se descobriu, cada um vai aí elencando as suas potencialidades, tá bom? Isso foi a interpretação oral. A interpretação oral, pessoal, no período de sala, a gente copia perguntas e respostas. Nesse novo processo de aula virtual, a orientação é que sejam só as respostas. Mas eu peço que seja de forma organizada, com a letra legível, né? Não sendo uma palavra em cima da outra, colocando, né? Diferenciando interpretação oral, interpretação escrita, tá certo? Para facilitar a minha visualização na plataforma, para poder sinalizar que vocês realizaram a atividade com competências e habilidades necessárias, tá bom? Aí, a gente vai para a interpretação escrita, que diz, né? Uma entrevista é organizada em perguntas e respostas. A. Quem fez as perguntas nessa entrevista? O jornalista Sérgio Matsuura, né, do jornal O Globo. Quem é o entrevistado? O também jornalista Iberê Tenório. Qual é o assunto abordado nessa entrevista, sétimo ano? O canal do entrevistado, chamado Manual do Mundo. Como o entrevistador descreve o canal Manual do Mundo? Como um site com vídeos educativos de receitas culinárias, mágicas e principalmente experiências científicas. Tudo com uma linguagem simples para estimular o interesse das pessoas pela ciência. Então, você vai anotar aí, né? Vou repetir, porque a resposta ficou um tanto extensa. Como um site com vídeos educativos de receitas culinárias, mágicas e principalmente experiências científicas, tudo com uma linguagem simples para estimular o interesse das pessoas pela ciência. Como surgiu a ideia de criar o canal? A ideia surgiu de sua leitura de revista sobre experiência e mágicas. Ele teve a ideia com a popularização do YouTube e das câmeras. A ideia surgiu por causa de sua paixão pela ciência e por conta dos vários experimentos que fazia quando criança. Então, pessoal,
né? Se você tem dúvida, né, em perceber e marcar essas questões, né, você vai assinalando, né, você vai retomando a leitura feita. Então, você vai perceber o quê? Que ele teve a ideia, uma popularização do YouTube e das câmeras, né, com o advento, com o crescimento dessas ferramentas, né, com a difusão dessas ideias, é que foi acrescentando, foi se popularizando, né? O criador do canal Manual do Mundo, certo? O criador do canal Manual do Mundo publica vídeos com diferentes experiências e curiosidades. Por que ele escolheu publicar vídeos sobre curiosidades científicas? Porque percebe que o público gostava muito da forma como eles explicavam o funcionamento das coisas. Então, lá está muito claro. Professora, são várias perguntas, como é que eu vou saber? Você vai interagindo, você vai relacionando aquilo que está sendo perguntado. Então, porque percebeu que o público gostava muito da forma como eles explicavam o funcionamento das coisas. O que Iberê listou como critério para a escolha do assunto dos vídeos? Aí nós temos várias opções, né? Ser algo fácil de entender, ser ensinado na escola, ser uma novidade científica, ser adequado às crianças, ser possível fazer em casa, né? O que vocês acham, né? Então, aí veja que a gente tem para a escolha do assunto dos vídeos. Arthur, o que Iberê listou como critério para a escolha do assunto dos vídeos? Então, ser algo fácil de entender, ser possível fazer em casa, ser interessante. Iberê diz ser possível replicar o experimento de um cientista. Qual é o nome desse cientista? Benjamin Franklin. Aí nós temos aí a página 69, bom? Em relação ao propósito dos vídeos publicados no canal Manual do Mundo, responda as questões a seguir. Qual a intenção de Iberê ao fazer esses vídeos? Iberê quer explorar um jeito novo de aprender e ensinar. Então, você relaciona, você volta lá ao texto e a pergunta é bem clara. Qual é a intenção, né? Qual a intenção dele ao fazer esses vídeos? Ele quer explorar um jeito novo de aprender e ensinar. Que vantagens o YouTube acredita que os vídeos publicados por eles têm em relação às aulas e aos livros didáticos? Ele afirma que nos vídeos existe uma liberdade que não há na escola. Tá? É possível ver o que quer, na hora que se quer, e no nível apropriado. Ele também considera a linguagem dos vídeos diferente e que os livros escolares estão longe da realidade dos alunos. Né? Tem essa observação. Antes de iniciar a entrevista, Sérgio Matsura cita um evento em que os criadores do Manual do Mundo estarão presentes. Que evento é esse? Trata-se do World Festival Brasil 2016. Qual é a opinião de Iberê sobre participar desse evento? Ele acredita que é um reconhecimento do que ele e sua esposa estão fazendo, um trabalho inovador. A entrevista apresenta a seguinte estrutura: introdução, perguntas e respostas. Qual é a finalidade da introdução e entrevista? Apresentar informações sobre o entrevistado e o assunto que será abordado na entrevista. Que recurso foi utilizado na entrevista líder para diferenciar as perguntas das respostas? As perguntas estão destacadas em negrito, ou seja, com a letra mais forte. Então, é um recurso utilizado, para destacar, para chamar a atenção do leitor. Aí, pessoal, a gente tem aí, eu queria que você acompanhasse comigo, quem não está aí com o módulo, mas que é para estar, claro, na página 69, que diz assim, a entrevista pode ser oral ou escrita, sendo composta de uma introdução, que dá informações ao leitor sobre o entrevistado e sobre o que será apresentado, e uma sequência de perguntas e respostas. Pode apresentar marcas próprias da oralidade e registro formal ou informal, dependendo da intenção de publicação, do veículo em que é publicado e do público-alvo. Ela pode ser vinculada em jornais, revistas, internet, televisão e rádio. A gente pergunta em que veículo, é exatamente isso. Ela pode ser vinculada em jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Ela pode ser, entrevista pode ser escrita ou oral, Ela pode ser composta de uma introdução, que ela vai dando informações ao leitor sobre o entrevistado, sobre o que está sendo apresentado. É uma sequência, de perguntas e respostas, e ela apresenta marcas próprias da oralidade. Na transcrição, se você optar por esse recurso, você pode aproximar aquilo que o entrevistado disse da maneira com a qual ele expressou, usando exatamente as palavras que ele disse, que ele respondeu às perguntas. É um recurso bastante
usado, tá bom? Aí vamos para a página seguinte, né, que é a continuação. Só que agora, como a gente deixou a deixa aí das marcas da oralidade, a gente traz aí para essa, né, as marcas da oralidade. Olha aí. Leia o trecho de um diário de viagem de duas primas. Aeroporto de Zurique, Suíça, 4 de fevereiro. Diário. Se você pensasse, estaria pensando: ué, o que nós estamos fazendo na Suíça? Eu explico. É que a Índia fica muito longe, mas muito longe mesmo, longe para burro, do Brasil. Acho que nem dá para o avião voar direto do Rio até lá. Ele ia ficar sem gasolina no meio do caminho e cair numa floresta da África, onde moram os grandes mamíferos, elefantes, girafas, tigres. Daniela, Aeroporto de Zurique, né? Rio de Janeiro, 2004, página 27. Você costuma registrar os acontecimentos do seu dia a dia em um diário? Né? Então, pessoal, se não, seria uma ótima experiência. Imagine você guardar o seu diário de pandemia, um dia você dizer que não deixou de ir para a escola, né? Que ficou estudando em casa virtualmente. Né? Isso vai fazer muito sentido, nenhum sentido para uma geração futura. Para onde a personagem que escreveu esse diário está viajando? Para a Índia. Em diários, algumas palavras ou expressões próprias da oralidade podem ser mantidas no texto escrito. Sublinhe alguns exemplos no trecho acima. Aí nós temos aí, né, olha aí, ó, o pra, né, que é uma marcação da fala. Nós não usamos o pra na escrita. O pra é uma marcação da fala. Tá bom? Observe o trecho em destaque. Por que há repetições de palavras nesse trecho? Né? Algumas palavras aí, elas foram expressadas, né, escritas mais de uma vez para dar maior intensidade, né, para dar esse exagero, por ser essa marca mesmo da oralidade. Você percebe que quando a gente fala, a gente tende a repetir mais as palavras sem pensar na questão do uso, tá bom? Assinale a alternativa correta quanto às marcas de oralidade no texto lido. O texto apresenta marcas de oralidade porque o gênero diário permite o emprego de um registro mais informal, a fim de deixar o texto mais descontraído? É uma opção. As marcas de oralidade foram mantidas para facilitar a transcrição do que está sendo relatado. O que é que vocês acham? Antes de marcar, sétimo ano, é importante que você compreenda, né? Que você entenda o que está sendo pedido. Você tenha clareza do que item está lhe convidando a pensar e a refletir. Quando ele diz, ó, o texto apresenta marcas de oralidade porque o gênero diário permite o emprego de um registro mais informal, a fim de deixar o texto mais descontraído. Existem gêneros que ele não nos deixa essa opção, né, na variedade, na multiplicidade que os gêneros textuais existem. E o outro, né, as marcas de oralidade, elas foram mantidas para facilitar a transcrição do que está sendo relatado. Então, sétimo, a gente vai ter como opção correta a primeira. Realmente, o texto apresenta marcas de oralidade porque o gênero diário permite o emprego de um registro mais informal, a fim de deixar o texto mais descontraído. As marcas de oralidade são recursos como palavras e expressões próprias da oralidade. Né? Então, assim, é importante esse seu entendimento. Que o que são marcas de oralidade? É o pra, é o né, é o tá, é o aí, certo? São próprios da oralidade. E às vezes eles se tornam até vícios. Né? Quando você está falando, você repete o né, aí, aí, né. Até a pessoa se sentir desconfortável em ouvir. Quem está falando não tem essa noção, mas quem está ouvindo, processando as informações dadas, fica entediado de ouvir tanta repetição da mesma palavra. Olha aí, as marcas de oralidade são recursos como palavras e expressões próprias da oralidade. Né, aí, pra, tá, né? Repetições, frases interrompidas e marcadores convencionais, risos, gestos. Essas marcas são mais comuns em gêneros como entrevista, conto popular e diário, e são mantidas a fim, tá certo, de preservar em textos escritos a situação comunicativa, certo? Aí a gente vai agora para a página 71. Leia 2 trechos de diferentes entrevistas feitas com o youtuber Felipe Castanhari, certo? Então, pessoal, a gente pede, né, para que antes de você responder, que realmente você se detenha a ler. Porque se você não ler, pessoal, você vai errar, né? Você vai causa essa tristeza, esse constrangimento de ter errado, mas você nem se deteve à leitura mesmo
de fato, organizada, buscando as informações importantes, né, necessárias, tá certo? E às vezes, pessoal, a resposta é bem simples, você que não se atenta. Então vamos lá, né? Ler dois trechos. O trecho A. PR. Acho que foi nessa época que comecei a acessar muito o YouTube. Também antes acessava mais para buscar tutoriais e música. Começou a ter muito entretenimento por lá, né? Olha aí. Se tinha. E hoje em dia tá absurdo. Antigamente, o YouTube era meio popularizado. Você tinha ali 3 ou 4 canais dividindo a audiência entre eles. Hoje tem milhares de canais. É muito canal. E o legal é que são muitos canais e com muita audiência. O público tá tão grande que você encontra canais gigantescos para a audiência. O público está tão grande que você encontra canais gigantescos para um público deles. E que às vezes eu nem conheço. Eu tombro com um canal com 1 milhão de inscritos hoje em dia e falo, nossa, 1K, e não conhecia. Né? Carlo, Gabriele, Del, conversamos com Felipe Castanhari, YouTube, criador do canal Nostalgia, Play Replay, 4 de março de 2016, disponível em www.playreplay.com.br, entrevista Felipe Castanhari, canal Nostalgia. Acesso em 10 de julho de 2018. Então, esse aqui é o trecho A. Vamos para o B. Você também é animador 3D? Como funciona isso? Felipe. Eu considero uma das profissões mais difíceis que há. Estudei por mais de 4 anos. Fiz curso fora, fiz faculdade por 2 anos e frequentei vários cursos aqui no Brasil. Já trabalhei em alguns comerciais, vídeos e clipes. Dediquei muito da minha vida para a animação, porque é uma coisa em que eu queria trabalhar para o resto da minha vida. Tanto que eu até recebi um convite para trabalhar na DreamWorks, em um programa para animadores estrangeiros, mas acabei não indo. Bruno Azevedo, entrevista, Castanhari. Desculpe, 7º ano. São Paulo, abril, 4 de julho de 2018. Mundo Estranho, disponível, né? Acesso em 10 de julho de 2018. Então, veja aí. Apesar de as 2 entrevistas terem sido feitas com o mesmo YouTube, há diferença no registro empregado. Qual registro predomina em cada um dos trechos acima? Né? Eu percebi, né, que muitos de vocês perguntaram para mim, professora, como é que a gente reconhece essa forma de registro? Esse registro, pessoal, ele vai se classificar como formal e informal. Então, você vai perceber, porque a língua, 7º ano, são situações de uso mesmo. Então, quando você está conversando em casa, de maneira mais descontraída, você não vai fazer uso formal, você vai fazer uso informal da língua. Mãe, cadê o almoço? Mãe, cadê meu sapato que estava aqui? Você não vai dizer... Excelentíssima senhora minha mãe, veio por meu deixo solicitar uma informação de onde, por acaso, a senhora guardou o meu sapato. Você não vai perguntar assim. Ilustríssima senhora minha mãe, venho por meu deixo solicitar que hora sairá o almoço. Mãe, estou com fome, estou morrendo de fome. Então, é uso mesmo, dependendo da situação de uso. Então, existe a formalidade e a informalidade. Então, no trecho A, predomina o registro informal. Né? Você percebe que é mais descontraído, você percebe que é mais suave, que é mais leve. E no B, o formal, né? Eu considero nas profissões mais difíceis que há, estudei. Então, tem toda uma preocupação, toda uma transcrição da formalidade da língua. E você, como aluno de 7º ano, tem que perceber isso. Olha aí. Que tipo de marcas orais são preservadas no trecho A? Então, primeiro você tem que identificar a oralidade, essa fala, essa aproximação. É levar para o texto aquilo que estava se falando, tal qual. Então, quando a gente transcreve essa marca da oralidade, a gente vai estar aproximando o leitor do que a gente fala. Né? A gente pode fazer isso na redação do Enem? Não, de jeito nenhum. Na redação do Enem, você vai escrever da forma formal, né? Sem usar os vícios da oralidade. Olha aí. O emprego de palavras com uso figurado, como a palavra trombo, de palavras reduzidas como pra, o né, o tá, e a repetição de palavras como o pronome eu. Então, na oralidade, é aquilo que eu disse para vocês, não existe uma repetição instantânea, né? E qual seria a transcrição disso? Do pra, o para, o né, por outra afirmação, assim sendo, conforme seja, o tá, o está, e você vai se adequando à linguagem, a língua, pessoal, é igual a roupa, você escolhe a ocasião melhor de usar, né? Então, você não vai para a missa de biquíni, para o culto de biquíni, você não vai para a praia de calça jeans e blusa de frio. Então,
você vai ter que ter o bom senso de saber a hora certa de como usar a língua em questão. Agora, você precisa dominá-la, aprendê-la na sua essência mesmo para optar o uso. Né? Aí item C. Porque apesar de se tratar do mesmo entrevistado, há marcas de oralidade somente em uma das entrevistas. Né? Essa pode ser por conta do público-alvo, pelo veículo de informação que foi publicado. Né? Então, você vai refletir. Né? Quem vai atingir essas entrevistas. Né? Se for um público mais jovem, se propôs, né, pelo uma opção ou não, aí vai variar de acordo com o que queira se atingir, certo? Então, a gente deixa aí como proposta, né, a resolução do módulo 3, página 82 a 85. A gente encerra assim a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fique em casa, né? Logo, logo, se tudo passa, a gente vai estar junto. Preste atenção na correção, realizem com dedicação, tá certo? Nada de preguiça, atualize a agenda e a gente se encontra lá no Meet, se Deus quiser. Um abraço carinhoso e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.